Bom dia com analogia! A metáfora de hoje é em cima de uma frase de Fernando Pessoa que foi musicalizada pelo maestro Gabriel Machado. A melodia é assim, ó, e a letra. Às vezes ouço o vento passar e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido, vale a pena ter nascido. Quero pegar 3 frases ou 3 palavras dessa música para fazer uma metáfora. Estou super inspirado com elas. Quais são? Ouvir, o vento e nascimento. Vamos viajar nessa parada? Voltando aqui, gente, é o seguinte. O que tem a ver no nosso dia a dia? Como essas frases, essas palavras-chave podem influenciar a gente, positiva e negativamente, né? Então essa frase, esse texto de Fernando Pessoa, quem trouxe a inspiração foi o maestro Gabriel Machado, que inclusive vou fazer agora, começo hoje uma aula de canto com ele. Não sou profissional, mas ele está dando uma aula de canto para várias pessoas, enfim. Se chama O Canto por Todo Canto, uma coisa assim. Então, ele trouxe essa frase para nós. E essa frase, ou esse texto, né, vamos dizer assim, que se virou uma poesia, na verdade, para mim é uma poesia. Às vezes, ouço o vento passar. E só de ouvir o vento passar, vale a pena ter vivido. Aliás, vale a pena ter nascido, né? E vivido também, obviamente. Então, às vezes, vamos viajar nisso? Às vezes, quer dizer o quê? De vez em quando, eu ouço, ou seja, o vento passar. Então, a questão de ouvir, né? Ouvir está ligado, obviamente, em estar presente com alguma coisa ou algo. E eu percebo hoje, não sei você, a carência das pessoas de terem interlocutores que sejam bons ouvintes. A gente tem uma carência muito grande de falar, mas não de falar, é de ser ouvido atento e sinceramente. Então, existe uma maneira da gente trabalhar isso, né? Como assim, Sandra Afonso, trabalhar a audição, né? Existe uma forma assim. A gente tem a capacidade de ouvir as pessoas, mas a pergunta é, a gente tem a capacidade de estar presente nessa audição? Como é que é essa audição? É fácil a gente perceber, né? Faça um teste com você mesmo. Quando você começa a falar com os amigos ou com os parentes, com alguma pessoa, você começa a falar. Perceba se a pessoa te ouve atentamente. Perceba. Ou ela não vê a hora de você parar ou te interrompe para poder dizer um ponto de vista dela. Ou seja, uma carência, uma competição de falar. Por que a gente está bem concorrida essa questão de falar? Porque está concorrida a questão de ouvir. Né? De ouvir. Então, quando você e eu somos bons ouvintes, a gente ouve sincero e atentamente, a gente está presente na audição. Não estou falando para a gente ser um caminhão de lixo emocional, porque infelizmente as pessoas elas muitas vezes despejam todo o seu lixo. E quem paga a conta é um bom ouvinte, né? É o ônus e o bônus de ser um bom ouvinte. Saber filtrar tudo isso, né, gente? Saber também fazer uma peneira com relação a isso. Aí o vento, a palavra ouvir. E a palavra vento, que significa? O vento, né, tradicionalmente falando, ele tem um significado interessante. A gente pode analisar o vento de várias maneiras, né? Como, por exemplo, o vento bate, ele ajuda a proliferar as sementes. E o vento, como um elemento do ar, ele traz habilidade na comunicação. Ou seja, pessoas que têm habilidades em comunicar-se, ou desenvolveram isso, ou já têm uma questão, uma predisposição para a comunicação. Mas, de forma geral, todos nós somos comunicadores. Todos somos. O que você e eu, o que a gente vem comunicando para o mundo com esse vento? Né, nessa representação do vento, nessa metáfora dessa canção. O que a gente vem comunicando? O que você vem espalhando para o mundo? Você tem coisas para dizer e às vezes não tem autoconfiança para dizer? Então, por exemplo, gravar um vídeo desse 5 e pouco da manhã, porque eu curto essa questão do Bom Dia com Analogia, né, dando um exemplo. Né? Então a minha comunicação ela tenta ser a mais espontânea, eu tento que ela seja a mais espontânea possível. Eu normalmente durmo com um tema, deixo esse tema
fritando, vamos dizer assim, na minha mente, né? E às vezes eu acordo e não estou inspirado para falar. Hoje, por exemplo, não é um dos melhores dias que a minha comunicação, eu estou bem com ela, mas eu tentei fazer esse mesmo tema ontem, não consegui, eu falei, vou fazer hoje. Então, é fazer como você estiver, da forma como você estiver. Você tem algo para comunicar, mas você tem vergonha de pôr o celular aqui, ó, pôr o seu rosto aqui e falar para as pessoas. Você sabia que tem pessoas que esperam esse Bom Dia com Analogia? Incrível, né? Eu não sabia disso, eu sempre fiz espontaneamente. Sabia que algumas pessoas curtiam, gostavam e tal, mas tem algumas que me dizem que elas esperam, quando eu não faço, não é temporada do Bom Dia, estou com outros projetos, as pessoas pedem, aí eu posto outros, né, TBTs que eu já fiz anteriormente. Mas você sabia que algo que você tem a dizer, qualquer conteúdo que tenha dentro de você, alguma pessoa pode se beneficiar dele, sabia? Você pode até salvar uma vida, salvar um relacionamento, dizendo apenas o que está dentro do seu coração, ouvindo o seu coração e como o vento comunicar isso, independente se está bonito. Nossa, mas não ficou legal esse filtro, cara, a imagem, a gente tem que parar com isso. Será que a gente não está aprendendo a lição de que o que o mundo está precisando é de presença, é de amor, é dessa comunicação vinda daqui, ó, não mais daqui? Enquanto você tem desperdiçado os seus dons, que você poderia, né, parar de ficar com medo de ser avaliado, né, e botar a tua cara e falar o que você sente. Que tal? Um desafio, né? E depois do vento tem a terceira palavra que eu chamo a atenção para nós, que é nascimento, né? Então, às vezes, ouço o vento passar, né, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido, ou seja, nascimento. O nascimento a gente analisa assim, né? Nasci, vivi e morri. Mas a gente nasce todos os dias. Nossa, Sandro Afonso, que filósofo e tal. Mas a gente nasce todos os dias, porque a gente nunca é o mesmo ou a mesma pessoa de ontem. Quando a gente acorda hoje, com certeza, só fazer esse teste. Você é o mesmo nome, sobrenome, RG, CPF, mas a mesma pessoa emocionalmente não. Você tem novas experiências para viver, até porque você viveu, e eu também, novas experiências ontem. Isso é elaborado durante a noite, a gente nasce quando a gente acorda, né? E quando a gente nasce, como você e eu nascemos, e como a gente também olha para o outro, né, a ponto de ver o nascimento do outro. E muitas vezes, como eu disse no começo, para poder fazer uma costura nessa coxa de retalhos, com essas três palavras, né, ouvir, vento e nascimento, ouvir a comunicação do outro que vem como vento, como mensagem para mim, que às vezes eu estou precisando ouvir uma mensagem, mas às vezes eu estou surdo emocionalmente. Esse vento que traz a presença, quando o vento bate no corpo da gente, a gente sente que está presente no mundo, né? Porque a gente sente o corpo, então a gente sente a presença. E aí depois disso a gente vê o nascimento de uma nova ideia, o nascimento de uma nova pessoa que mais do que mudar, ela se transforma todos os dias, desafiando. Há dias difíceis, né? Quando a gente se desafia, a gente vê que a gente sai do anonimato, sai da caverna, né? E a gente passa a conviver, a se experimentar. Não é fácil não lidar com as pessoas, nem lidar com a gente mesmo, nem estar inserido no mundo. Um grande desafio. Mas como você e eu estamos nascendo todos os dias. De que maneira nós estamos nascendo. Então esse foi o Bom Dia com Analogia, né? Com a frase de Fernando Pessoa e a contribuição da harmonia do maestro Gabriel Machado. Às vezes ouço o vento passar. Um abraço, até amanhã.